Olá, que bom te ver aqui novamente. Nós vamos falar nesta aula sobre a salvação da humanidade. Acabamos de falar na aula passada sobre o pecado, sobre o rompimento que o homem teve com Deus e com o próximo também, as consequências do pecado, e a consequência maior é a condenação, e a condenação eterna do pecador. E agora vamos falar sobre a salvação, como Deus resolveu essa problemática para com a humanidade. Nota aí, no início, vai dizer logo assim: a salvação é outorgada por Deus pela sua graça. Falamos sobre graça lá na aula do pecado também, mediante arrependimento do pecador e a sua fé em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Então tudo começa com a graça de Deus. E graça é favor imerecido. A salvação não era merecida pelo ser humano. O ser humano não merecia ser salvo e ele não faz nada que ele possa merecer esta salvação. Mas, em um ato de graça, ou seja, um favor imerecido, Deus nos dá salvação mediante a fé que nós temos que ter no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí, então, a graça e a misericórdia de Deus traz salvação sobre as nossas vidas. O papel do ser humano é este reconhecimento, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ponto 1 vai dizer assim: o preço da redenção eterna do crente foi pago de uma vez por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue na cruz. E é por isso que nós temos que ter esta fé em Cristo Jesus, porque o preço foi pago ali. A salvação ela não veio para a humanidade de graça. Ela teve um preço, o preço foi muito caro, que é o sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que crer neste preço, crer que este ato traz salvação para as nossas vidas. Ela vem de graça para a vida de todo aquele que crê, mas ela não foi de graça, ela custou a vida de Jesus, ela custou o sangue de Jesus. E o nosso papel é crer que este ato é um ato salvador da humanidade, ou das nossas vidas, ou daquele que crê, evidentemente. A salvação é individual e significa a redenção do homem na inteireza do seu ser. Esse ponto é um ponto evidente. Ninguém salva a ninguém. Eu fui salvo, então a minha salvação vale para a vida de fulano ali também, porque eu gosto de fulano, e ele vai ser salvo também porque eu fui salvo. Para os batistas e para a declaração batista, assim como para a palavra de Deus, isto é completamente contrário ao que as Escrituras dizem. Cada um deve cuidar da sua própria salvação. Você tomou a decisão de entender que Jesus é o Filho de Deus, que o seu ato na cruz do Calvário traz salvação sobre a sua vida, se arrependeu dos seus pecados, tem fé em Cristo Jesus, ok, você está salvo. Mas a sua salvação não passa para a vida da outra pessoa. O que você pode fazer é pregar, e ela também vai decidir o que ela quer. A declaração sempre trabalha, parece que em todos os pontos da declaração, ela sempre vai bater nessa tecla. O outro tem a capacidade de decidir. Ninguém vai impor nada a ninguém. Você vai pregar e ele vai decidir, assim como alguém pregou para você e você decidiu. Ninguém te impôs nada e você não vai impor nada para a vida de ninguém. Todo mundo é intelectualmente capaz de decidir a fé que quer para a sua vida. Isso é uma essência dos princípios batistas. Se você não pensa desta maneira, você está ferindo a declaração doutrinária, ok? Ponto 3 vai dizer: é o dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e que compreende regeneração, justificação, santificação e glorificação. Nós vamos ver esses pontos aí de forma detalhada. Deixa eu só abaixar aqui
e vamos começar já com a regeneração. O que é regeneração? A regeneração é o ato inicial da salvação, em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo. É obra do Espírito Santo, em que o pecador recebe o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a vida eterna e o dom do Espírito Santo. Neste ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo e por ele selado para o dia da redenção final e é liberto do castigo eterno dos seus pecados. Vamos entender este texto? É através do processo da regeneração que Deus transforma o homem em um novo homem, nascido agora com Cristo Jesus. Ele se torna, então, filho de Deus por adoção, já que ele teve esta fé em Cristo Jesus. E aí o que Jesus conquistou passa, então, para a humanidade que crê no seu sacrifício, que crê na sua vida e na vida que ele conquistou na cruz do Calvário. Este homem, então, que estava morto em seus pecados, caminhando para o inferno, caminhando para a destruição eterna, agora tem uma vida modificada, regenerada. Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele faz nascer esta nova criatura. Neste mesmo ato, Deus justifica a sua vida, que é o nosso próximo ponto, mas eles acontecem de igual modo, acontecem da mesma maneira no ato da conversão da pessoa. Um ponto importantíssimo que podemos notar aqui na declaração doutrinária é que, para o batista, este ato, o ato da regeneração, justificação, o que comumente nós chamamos de conversão, é também o ato do batismo espiritual do crente. Que todo aquele que se converte, ele é batizado pelo Espírito Santo na sua conversão. Existe um batismo espiritual que acontece na conversão do crente, e isso está descrito aqui nesse texto. Ali na terceira linha do parágrafo mais acima diz assim: neste ato, ou seja, no ato da regeneração, porque o parágrafo está falando sobre regeneração, neste ato, o novo crente é batizado no Espírito Santo. Muitas igrejas acreditam no batismo espiritual que acontece depois na vida de alguns crentes. E para o batista, não. Para o batista, só existe um batismo espiritual. Ele acontece na conversão da pessoa. Quando ela se converte, ela é batizada pelo Espírito Santo de Deus. Ela deixa de ser uma criatura perdida, passa a ser filho de Deus por adoção num processo de regeneração e justificação. Neste ato acontece o batismo espiritual, o batismo no Espírito Santo de Deus. E nunca mais ele vai ser batizado novamente no Espírito Santo do Senhor. É um batismo só, é um batismo espiritual apenas sobre a vida da pessoa. Como já tratamos anteriormente, nós não cremos na perca da salvação, então nós cremos que quem foi batizado, quem foi selado pelo Espírito Santo de Deus, nunca mais será perdido. O Espírito Santo vem, batiza e sela o crente, e só ele tem autoridade para abrir esse selo. Os anjos, os demônios, as autoridades não têm autoridade para quebrar esse selo. Por isso, todo aquele que é batizado no Espírito Santo, todo aquele que é convertido por Deus, não perde a salvação. Não estou falando daqueles que frequentam a igreja, daqueles que nasceram na igreja, estou falando daqueles que verdadeiramente se converteram a Deus. Esses são batizados pelo Espírito Santo de Deus no dia da conversão. E para o batista, não existe um outro dia para com um outro batismo. Nós só cremos em um único batismo espiritual que acontece na conversão do crente. Ponto 1, aí vai dizer: há duas condições para o pecador ser regenerado. As duas condições. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé.
O arrependimento implica mudança radical do homem interior, por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. Fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, são dois passos que o ser humano precisa ter em seu coração para iniciar o processo de regeneração. Primeiro, ele precisa de se arrepender. Ele não pode se converter sem se arrepender. Primeiro, precisa ter esse arrependimento. Eu era pecador e agora eu estou arrependido dos meus pecados. Estou arrependido daquilo que pratiquei até neste momento, de todos os erros da minha vida, de todos os pecados que estão aqui para trás. Eu estou arrependido de tudo isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é que você precisa de ter fé em Cristo Jesus. Porque tem muita gente que se arrepende, mas tem fé em outros deuses, tem fé em outras religiões. E aí, então, para o batista, esta pessoa ainda assim não está salva. Para iniciar o processo de salvação e regeneração, ela precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus erros e ter fé em Cristo Jesus, que é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aí começa o processo de regeneração, justificação, o que comumente chamamos de conversão. É aí também que acontece o batismo no Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, convertendo esta pessoa em uma nova criatura em Cristo Jesus. Ok? Ponto 2. Vai dizer assim, nessa experiência de conversão, o homem perdido é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão, justiça e paz. Então o homem estava perdido e agora ele é reconciliado com Deus, que lhe concede perdão dos seus pecados, perdão pela vida que ele levava até ali, e é por isso que precisa do arrependimento. Como Deus vai te perdoar se você não se arrependeu do que você fez? Se você não se arrependeu dos seus pecados, se arrependeu da vida que viveu até aquele momento ali. Então, para isso, precisa do arrependimento e fé em Cristo Jesus. Aí Deus te concede perdão, paz, justiça e muitas coisas que haviam sido perdidas para com a humanidade, é restaurada agora através da salvação para a vida da pessoa. Próximo ponto aí fala sobre justificação. Deixa eu descer um pouquinho aqui, porque a justificação, ela acontece simultaneamente com a regeneração. É assim que começa até o texto. A justificação, que ocorre simultaneamente com a regeneração, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos de Jesus Cristo, de Cristo, não os méritos da pessoa que está se convertendo, mas os méritos de Jesus, absorve no perdão o homem dos seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Esse é o processo de justificação. A partir da conversão da pessoa, Deus considera que aquela pessoa é justa, porque ela se arrependeu dos seus pecados e aquilo que foi pago na cruz do Calvário era justamente para absolver esses pecados. Os nossos pecados, os pecados da humanidade que viveram antes de Jesus, que estavam vivendo com Jesus e que viveram depois de Jesus, como nós estamos vivendo mais de 2000 anos depois de Jesus, os nossos pecados são jogados na cruz do Calvário, no ato da cruz do Calvário, no sangue de Jesus derramado, e Deus então considera como válido que o sacrifício de Jesus absorve os nossos pecados, absorve o pecado de todo aquele que se arrepende, de todo aquele que tem fé em seu coração. Aí ele é justificado, ele se torna justo diante de Deus, não por um mérito próprio, mas pelo sacrifício de Jesus. Por isso a ele deve ser dado toda a honra, toda a glória e toda a majestade para todo sempre. Ok? Ponto 2 vai dizer, essa graça é concedida não por
causa de qualquer obras meritocratas praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Eu acabei de falar aqui, não é as nossas, nós nunca vamos poder dizer assim, somos salvos porque somos merecedores. Principalmente fora da igreja, tem muitas pessoas que pensam da seguinte forma: eu dei sopa para os pobres à noite, para os moradores de rua, eu dei roupa para eles, eu cuidei de um cachorrinho que estava doente, eu sou uma pessoa muito boa, eu tenho um coração muito bom, eu mereço a salvação. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso de ir para a igreja, eu simplesmente, pela bondade que tem dentro do meu coração, eu sei que Deus um dia vai me salvar. E a declaração está entendendo justamente o contrário disso, porque ninguém é merecedor da salvação. O único que é merecedor da salvação é Jesus Cristo, que nos concede essa bênção através da fé que nós temos. Então, por mais que a pessoa seja bondosa, amigável, se ela não se arrepender e se ela não tiver fé em Cristo Jesus, ela não terá salvação. Porque a salvação não vem por mérito da pessoa, mas sim por mérito de Cristo Jesus. Por isso você tem que se arrepender dos seus pecados e, segundo ponto, ter fé em Cristo Jesus, porque Ele é merecedor da salvação, não nós. Por mais que possamos ser pessoas bondosas, por mais que possamos fazer caridade, o nosso coração ser bondoso, ser mole, como alguns dizem, ainda assim somos imerecedores da salvação. Somente Cristo é merecedor e nós só iremos obter essa salvação se nos arrependermos e termos fé em Cristo Jesus para iniciar um processo de regeneração e justificação no ato da conversão, ok? Bom, outro ponto que faz parte do processo da salvação é a santificação, que está aí o nosso próximo ponto. A santificação é o processo que, principiando na regeneração, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para a sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Cristo, de Jesus Cristo, mediante a presença do poder do Espírito Santo que nele habita. Deixa eu ler esse próximo ponto também que diz: ela ocorre na medida da dedicação do crente e se manifesta através de um caráter marcado pela presença do fruto do Espírito, bem como uma vida de testemunho fiel e serviço consagrado a Deus e ao seu próximo. Então, o processo de santificação é o processo de viver a vontade de Deus. A pessoa era pecadora até o dia da sua conversão, ela se arrepende dos seus pecados, ela tem fé em Cristo Jesus, então ela é justificada por Deus e começa um processo de regeneração, ela se transforma numa nova criatura. Então, o que essa nova criatura vai fazer? Vai fazer a vontade de Deus. Ela vivia até aquele momento fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos homens, e agora a vida dela é para a glória de Deus, é para fazer a vontade de Deus. E aí, um mover espiritual do Espírito Santo de Deus vai encaminhar a vontade de Deus sobre a vida dessa pessoa, e esse processo de santificação, ele leva a vida inteira da pessoa, fazendo a vontade de Deus, se fortalecendo naquilo que vem de Deus para a sua vida, cumprindo com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Esse é o processo de santificação, que termina no na última parte aqui do processo, que é a glorificação. O último texto aí vai dizer: a glorificação é o ponto culminante da obra da salvação. É o estado final, permanente de felicidade dos que estão redimidos pelo sangue de Cristo. Então, a glorificação, em outras palavras, é viver no céu eternamente com Deus. Ok? São 4 passos aí no processo da salvação. Começa com Deus, então, e a sua graça, que é um favor imerecido, trazendo salvação à humanidade. A humanidade não merecia, mas Deus presenteia a humanidade a si mesmo.
com Cristo Jesus e a cruz do Calvário. E todo aquele que crer em Cristo Jesus como sendo filho de Deus, no seu sacrifício, no preço que foi pago, começa um processo de regeneração e justificação, que são juntas. Se transforma numa nova criatura, essa nova criatura vai iniciar um processo de santificação, que é o viver a palavra de Deus. Ele é um novo homem e vai ter novos propósitos sobre a sua vida dali por diante, da sua conversão por diante. Então, esse processo de santificação finaliza-se no processo de glorificação, que é viver com Deus por toda a eternidade no céu. Espero que você tenha compreendido um pouco melhor o plano de salvação de Deus para a vida da humanidade.